Muito bem, isso posto, vamos agora saber das notícias da soja com Dom Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba, chamando. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Semana boa, mas uma semana parada, João. Como é que é? Você está falando um dia bom, Não, mas um dia... a Miriam Leitão lá na TV Globo, na Globo, tal, se notabilizou para dizer assim: tem uma notícia muito ruim, os preços estão, mas isso é bom. Você vai dizer a mesma coisa hoje. A soja está caindo, isso é bom porque, olha a notícia, e é realmente muito boa a base dessa informação das quedas dos preços. Os preços estão todos recuando depois de terem subido no início da guerra. Por que está recuando, Dom Vlamir? Olha, João, hoje em função aí que o mercado financeiro, vamos dizer assim, o mercado do dinheiro, está acreditando que essa guerra não vai longe, né? Porque descobriu-se que o Irã tem um poderio militar muito fraco, né, com relação a uma guerra moderna. E ele estava apostando todas as suas fichas na energia nuclear, na bomba atômica. E isso foi parcialmente anulado, né? Então, há uma expectativa que o próprio governo do Irã venha pedir trégua e tentar uma negociação, João, porque o nosso amigo Yatollah lá, vai atolar, ele não está querendo cair do poder, né? Então, esse é um dos objetivos que seria de Israel mudar o governo do Irã para um governo mais, vamos dizer assim, um pouco mais acomodado, não tão agressivo, né? Que nem Governo democrático, que nem são os iatolás lá, que são muito ditadores e colocam autoritários. em risco toda a região. Então, isso o mercado financeiro está vendo e automaticamente a soja andou lá com 7, 8 de alta, agora 2, 3 pontos de baixa, mas a boa notícia continua que ela conseguiu furar os 10,5 ali no setembro, e o julho 26, João, ele furou os 11, tá 11,05 nesse momento, julho 26. Ou seja, nós estamos entre 10,5 e 11 dólares as posições, sendo que o julho já chegou perto de 11,10. Então, o ambiente melhorou. A soja continua subindo pela escada, né, João? Isso que é um fator aí que a gente considera positivo para o mercado, para o produtor, porque todo esse movimento e guerra, ele vem trazer um apelo de alta nos insumos. O pessoal já viu aí que sentiu ureia subindo 50, 100 dólares a tonelada, e automaticamente isso reflete no custo de produção aí da safra, né? Aquele que vai deixando os insumos para a última hora pode enfrentar aí um custo de produção médio maior, vai precisar mais sacas de soja para comprar os insumos. Justamente porque nesses momentos aí de crise, de nervosismo, o mercado ele se protege do lado de cima, né? E a ureia, a gente comenta que a ureia ela entra principalmente agora na safra de verão no milho, e o pessoal do trigo aí que está plantando trigo no sul também usa muita ureia. E tem a gente conversando com alguns produtores do Paraná e do Rio Grande do Sul, eles apontando que vai comprar ureia ainda, não comprou ureia para o trigo, né? Veja a situação em cima do momento, está plantando a safra, o trigo está evoluindo, vai precisar, está querendo comprar na última hora, vai pagar mais caro, né? Podia ter pago mais barato aí nas semanas anteriores. Então, essa situação que o produtor tem que não deixar acontecer, né, João? Com relação a se preparar com os insumos. Quando ele vê que a relação de troca está boa, faz a posição, garante, toca o barco, né, João? Pois é, então, assim, em resumo, né, os ayatollahs perceberam que eles estão sozinhos, com as bombas caindo na cabeça deles, não vão conseguir fazer a bomba atômica, gastaram bilhões para fazer a bomba atômica, empobreceram o Irã, os persas, e está tendo informações que nos chegam já, indícios de revoltas lá no interior do Irã, para trocar o regime dos ayatollahs, e eles também se viram sem a China, sem a Rússia, se viram sozinhos. Então estão pedindo trégua, haverá mudanças, os preços da tela, pelo menos aqui nós mostramos, estão recuando, mas fica a pergunta, e os insumos também irão recuar quando, Vlamir, você imagina? Na realidade, os insumos, quando isso acontece, eles sobem pelo elevador, né? A soja sobe pela escada.
o insumo só pelo elevador e quando ele desce pela escada, né? Ao contrário daqui a soja e os grãos descem do elevador. Então, nesse momento, o quadro é de a maioria das empresas de insumos, aí, principalmente a ureia, estão fora do mercado, esperando para se posicionar, e aqueles que têm nitrogenado aí já estão puxando os valores. Então, esse o quadro no momento, João, porque principalmente a ureia, né? A ureia, o Irã é muito importante, não? O abastecimento é importante para nós também, né? Ele é um dos grandes fornecedores de ureia para o Brasil. E isso traz um impacto no custo de produção do produtor, né? Aquele que deixou para comprar na última hora vai pagar mais caro, né? E o grande comprador de milho brasileiro também. Vamos ver as consequências disso tudo. Aliás, hoje nós temos dois estrategistas de mercado para você ser bem, o produtor bem informado, né, e trabalhar bem, né? Além do Vlamir, nós teremos o Robson Poluto da G-Trade já falando das suas estratégias, onde pegar, onde não pegar, o que fazer. E, por fim, para a gente entender esse imbróglio internacional sobre os preços, o Maurício Bellinello também está escalado para vir nos ajudar aqui a trazer informações preciosas para os senhores. Muito bem, Vlamir, então o mercado. Você me falou que o julho do ano que vem, 26, já furou os 11,10, indo para 11,26, quase já nos 11,5, Vlamir? Não, calma aí, João, segura a charrete aí. Ele está agora, nesse momento, o julho 26 está 11,06. Ah, 11,06. Ele furou os ah, 11 dólares. Ele já bateu os 11,10 no melhor momento, aí agora de manhã, e agora está 11,06. Então ele está acima do 11, está ali no 11, né? Vamos dizer assim, arredondando. É uma boa posição, porque o mercado também está olhando, João, que o relatório do USDA de ontem, ele trouxe uma leve piora na qualidade das lavouras. Era esperado que o mercado acreditava que ia ter uma leve melhora, e ele veio uma leve piora. Então, ele veio com 66% da lavoura boa excelente, a semana passada era 68% e o ano passado era 70%. Então, a lavoura de soja, que nesse relatório veio com 93% dela plantada, a média 94%, já mostra um leve atraso também no plantio. Ela perdendo qualidade, porque teve muita chuva nas semanas anteriores, tem chovido mais do que é preciso nos Estados Unidos, João. E isso tá. atrapalha a vida do produtor. Dá para ver que em Illinois, ali onde está Chicago, o plantio está em 93% no estado de Illinois, que é o maior produtor. E a média é 95%. Então ainda falta plantar soja e a janela da soja boa já passou. Então agora o que vai sendo plantado para frente é uma soja de risco maior. Então é possível que a safra americana ela acabe tendo um problema de produção aí e não chegue às projeções de 118,1 milhões de toneladas que o USDA apontou no seu relatório de oferta e demanda esse mês, né? Então isso é a notícia boa do momento, é a leve queda da qualidade da safra americana, né, João? Isso que já está ajudando um pouquinho, talvez, a dar um suporte nas cotações, porque na questão da guerra, o mercado está andando de lado, né? O petróleo está em alta hoje novamente, né? Porque ele sempre é o que sente bastante, né? Tem a questão do transporte ali no Estreito de Hormuz, ali onde o Irã Sim. domina, e isso o mercado está desconfiado, porque o frete marítimo tem subido, o petróleo ele está se mantendo acima dos 70 dólares o barril aí, com alta importante, né? Isso dá fôlego para as commodities, né? O trigo está pegando carona no petróleo hoje, só para que você está mostrando a tabela completa aí. Essa alta do trigo é carona no petróleo e também indicativos que a Rússia está querendo valorizar mais o trigo deles, apontando que o trigo está barato e é o maior exportador mundial. E o relatório do USDA de qualidade de trigo, João, já que está aí, só para pegar o gancho, ele veio, vamos aqui, o trigo, ele veio com qualidade inferior, 52% somente de lavouras boas excelentes. A semana passada era 54%, então caiu a qualidade do trigo americano, então a safra de trigo não vai bem nos Estados Unidos, a colheita da primeira safra deles de trigo está com atraso, está com 10% contra 16% da média, dá fôlego no trigo. Então, os dois maiores exportadores, Rússia e Estados Unidos, com problemas no trigo, e ele pegando carona no petróleo. Ok, bom, os preços estão subindo, descendo, ninguém tem garantia que se continua subindo mais, se vai cair e tal. Façam hedge, dá uma freada, segura o preço
o melhor preço para você. Preste atenção no Belinello, daqui a pouco a gente vai falar sobre hedge com o professor Maurício Belinello. Vamos falar de milho, mas antes vamos ao Brasil, né? Negócios no Brasil. Como é que nós estamos aqui com a soja no Brasil? Como é que estamos hoje? Negociando ou de lado também, Vlamir? Olha, produtor quer mais, né? O mercado não evoluiu muito. Ele evoluiu em relação à semana passada no balcão, alguma coisa, R$ 1, R$ 2. Mas o produtor está esperando mais. E o produtor não precisa de caixa essa semana. E automaticamente quase nada de negócio. Tem 109 milhões de toneladas da safra negociada e tem uns 61 para negociar. Mas o que é um número bom é a questão da exportação, né? O Brasil segue batendo o recorde de exportação. Em função da guerra comercial, nós estamos enchendo as burras aí, né, João? Com navios que saem, a maioria para a China. No complexo soja é recorde histórico de embarques. Nós estamos aí, o complexo soja farelo e óleo, 70,5 milhões de toneladas já embarcadas, né, de janeiro até agora. O ano passado era 69,3. Faturamento, quase 3,2 bilhões de dólares ou 17,3 bilhões de reais em divisas que entraram nessas 2 semanas do mês de junho, ou seja, em 2 semanas faturamos 17,3 bilhões de reais, Joãozinho. É por isso que o pessoal lá de Brasília, principalmente aqueles que não têm todos os dedos, querem meter a mão no jarro agrícola, né? Pois é. Como é gostoso gastar o dinheiro dos outros.